Saudações, sejam todos muito bem-vindos a este canal que tem como missão partilhar diariamente informações para as pessoas que se comunicam na língua portuguesa, para os países de língua portuguesa e com os principais protagonistas de conhecimentos relacionados com saúde holística, autoconhecimento, mistério, arte, educação. Temos aqui várias temáticas no nosso canal para partilhar com todos vós diariamente. Dizer-vos que, se têm interesse, podem fazer uma viagem a Avalon com Mindália Televisão. Aliás, com Mindalia.com e Mindália, todo o grupo Mindália, está a organizar uma viagem a Avalon de dia 16 a dia 23 de julho. Se têm interesse em participar nestas viagens organizadas por Mindália, que neste caso vão ter como guias e as principais pessoas que vão orientar esta viagem são o nosso fundador, o Alfredo Alcázar, e também uma outra pessoa bastante entendida neste tema. Vamos visitar os círculos das plantações e também a Avalon, como tinha dito anteriormente. Se têm interesse em participar, podem contactar-nos através das nossas páginas habituais, mindaliatelevisão.com, nosso site, ou então através da nossa página do Facebook, Mindália Televisão, também nos encontrarão facilmente. Dizer-vos que hoje temos um convidado muito especial, o Tito Soares, que nos vai trazer um tema super interessante. O Tito é aqui nosso convidado habitual em Mindália, com estes temas maravilhosos. Hoje vamos falar sobre o homem e o universo. O Tito é licenciado em Direito, ex-diretor do Departamento Central da Polícia Judiciária, aposentado de momento. Cursou também Física pela Universidade de São Lourenço, ou de Lourenço Marques, assim que é. Lecionou Física e Matemática no ensino secundário, antes de ingressar na PJ. Posteriormente estudou Direito e Investigação Criminal. Atualmente o Tito é consultor da ONU. Desde há cerca de 40 anos tem-se dedicado paralelamente ao desenvolvimento de projetos científicos que culminam agora com a publicação de já 4 livros. Vamos já conversar com o Tito, mas antes disso fazer aqui vários apontamentos ou fazer aqui algumas chamadas de atenção a todos vocês que nos acompanham, nos veem. Essas chamadas são importantes para nós porque ajudam os nossos conteúdos a chegar a cada vez a mais pessoas em todo o planeta. Como é que nos pode ajudar? Muito simples. Colocar gosto nos nossos vídeos, fazer comentários positivos sobre eles, subscrevendo o nosso canal, efetivamente impulsionam estas informações que partilhamos em forma de vídeos, de conferências ou de entrevistas. E antes de começarmos, também recomendar-vos que, se querem colocar as vossas questões, podem usar o chat, que está no vosso telemóvel em baixo, ou então se estão no computador à vossa direita. Poderão então fazer os comentários, as vossas questões. Para as perguntas, pedimos só um procedimento para distinguirmos os comentários habituais das questões. É escrever em maiúsculas a palavra pergunta. Logo de seguida escrevam a sua pergunta, ou escreva a sua pergunta, e ainda pedimos que nos faça referência ao país de onde nos vê. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas ao Tito. Tito, muito bem-vindo. Estou a sentir aqui alguma interferência no som. Agora parece que está resolvido. Tito, bem-vindo mais uma vez aqui a Mindália com este tema, o homem e o universo. Tito, o que é que vamos falar e o que é que vamos aprender hoje? Vera, muito boa noite. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez a minha presença aqui, no fundo, para falar do projeto, que é um projeto comum com o João Queiro, como já foi falado várias vezes. Ele, infelizmente, neste momento não pode estar aqui, mas, de qualquer maneira, estou a falar em nome dos dois e de um projeto, que é um projeto científico. Já falei sobre ele anteriormente, mas não quero deixar de reforçar que neste projeto nós estamos, neste momento, em vias de terminar um curso que estamos a montar, que é um curso que vai ser em formato digital e que nos vai permitir chegar a mais pessoas. E eu não queria deixar de dizer isto, porque na realidade eu penso que isto tem que ter um desenvolvimento, e a partilha, que é aquilo que nos move,
tem que ser mais completa, cada vez mais completa. Eu agradeço muito à Mindália TV, agradeço muito à Vera Cristina, a possibilidade que nos dá de estarmos aqui a falar para todos, e também queria, antes de mais, cumprimentar todos os espectadores, com boa noite, e sejam bem-vindos, e vamos tentar ser claros, e vamos tentar chegar a toda a gente, embora este tema seja um tema um bocado complicado, eu vou tentar simplificá-lo o mais possível. E sendo assim, eu gostaria de dividir esta conferência em 2 ou 3 partes. Numa parte inicial, eu procuraria, vou procurar através de imagens, de ilustrações, vou procurar mostrar-vos que, na realidade, todo o universo, toda a existência é gerida por um esquema muito simples, que é um esquema de 2 fatores, ou 2 forças, ou 2 campos, como lhe queiramos chamar, e que, ao contrário daquilo que a ciência, por vezes, estabelece, e a ciência não está aqui em causa porque a ciência tem avançado bastante e tem conseguido grandes êxitos do ponto de vista dos aplicativos e do ponto de vista do desenvolvimento das técnicas e do ponto de vista das tecnologias. Tem sido uma coisa fantástica o que a ciência tem feito, mas na realidade, quando se deparam assuntos primordiais, essenciais, quando se depara a explicação causal das coisas, a ciência tem alguma dificuldade. E tem alguma dificuldade porque, quanto a mim, não encara o funcionamento do universo de uma forma global. É de uma forma parcial, é sempre de uma forma parcial. Aliás, nós vivemos num mundo de dualidade e vivemos num mundo em que as pessoas ou estão num ramo ou estão no outro ramo e degladiam-se e opõem-se. Quando se está num ramo do saber, as pessoas opõem-se ou têm tendência para se opor a outro ramo do saber, quando na realidade o que se procura e o que se deve procurar e aquilo que se deve orientar a nossa pesquisa é a integração, procurar um caminho comum, porque na realidade existe uma explicação comum. Bem, eu começaria por rapidamente enunciar o que é o modelo dos 2 fatores, primeiro a nível do universo em geral e depois a nível do homem em particular. A nível do universo em geral, se repararem, basta-nos olhar para o céu e basta-nos saber ou ter conhecimento dos movimentos dos astros para verificarmos que os astros, os planetas, no caso particular do nosso sistema solar, os planetas andam à volta do Sol, giram à volta do Sol em órbitas que já há muito tempo que a ciência descobriu que são órbitas elípticas ou quase circulares. Ou seja, em que há uma manutenção das distâncias entre o Sol e o planeta respectivo. Cada planeta tem a sua órbita, tem a sua elipse e através da sua elipse vai percorrendo sempre pelo mesmo caminho em relação ao astro, que é o comandante neste caso, que é o subordinante, que é o Sol. E nós sabemos que isto é assim, nós verificamos que o movimento é um movimento orbital, um movimento ondulatório, um movimento repetitivo, um movimento vai e vem. Mas se nós repararmos noutros aspectos que nos rodeiam, se nós virmos, por exemplo, o crescimento de uma árvore, nós vemos perfeitamente, se olharmos bem para a árvore, nós vemos que existe um tronco e depois existem as ramificações e as folhas. E vemos que isto corresponde à imagem de um funil invertido. Um funil invertido que, na realidade, traduz aquilo que é o modelo dos 2 fatores que nós defendemos, que é toda e qualquer matéria, todo e qualquer corpo material, seja qual for a sua dimensão, ele é sujeito a dois tipos de forças. São forças contrárias, são forças inversas e complementares. Nós chamamos de a expansão e a agregação. A expansão é a dispersão da matéria. Quando 2 corpos estão sem serem
sujeitos a qualquer atração mútua, os dois corpos tendem a dispersar-se. Mas, na realidade, o que se passa é que há uma constante agregação, ou seja, uma constante força de atração. Já Newton enunciou as fórmulas que definem essa força de atração. E nós sabemos que Newton enunciou-as com uma fórmula matemática que ainda hoje é utilizada e é considerada correta, que é uma fórmula que, no fundo, descreve como se processa a atração. A atração entre os corpos materiais processa-se em razão da distância entre os corpos e em razão da massa. Quanto maior o corpo, ou quanto maiores os corpos, maior a atração que sofrem. E quanto maior a distância, menor a atração que sofrem. E esta razão, esta correspondência entre a distância e a massa, leva-nos a uma noção que é a seguinte: no universo em geral, há como que uma densidade. A densidade é um conceito matemático, é um conceito físico, que implica uma razão entre a massa e o volume ocupado. Portanto, há uma tendência para um equilíbrio, para uma constante manutenção da densidade no universo. Mas isto foi um parênteses, e eu não quero fazer muitos parênteses na área da matemática e da geometria, porque senão complica-se a explicação, mas queria mostrar-vos que também, se nós olharmos para a superfície de um lago ou para a superfície do mar, nós vemos as ondas. E as ondas, já se sabe hoje em dia, que são movimentos vibratórios das partículas constituintes. Quer dizer, o movimento vibratório de uma partícula, ou de muitas partículas, de milhares de partículas, à superfície de um lago, provoca uma sensação de ondulação. Na realidade, não são as partículas que se movem em sentido longitudinal. As partículas movem-se apenas em sentido vertical. Mas como puxam umas pelas outras, forma-se uma espécie de uma onda. Aparentemente forma-se uma onda. Isto significa que também no caso das ondas do mar ou das ondas de um lago, existe uma evidência de que há duas forças sempre a conduzir a matéria. Uma força que é a força de junção da matéria, de agregação, de atração entre partículas, e outra força que é uma força de dispersão. Portanto, e assim tudo se move. O movimento, aliás, é uma coisa complicada, porque nós, quando falamos em movimento, estamos a pensar em tempo. E, na realidade, nós podemos omitir, ou devemos omitir, para compreender melhor o fenómeno, o tempo. O tempo é uma coisa que nos ilude, porque, na realidade, o que se passa é que se houver duas forças, ou dois campos de ação contrária, ou ação inversa, os corpos vão sofrer deslocações, que são deslocações no sentido de, por um lado, afastamento, mas por outro lado, aproximação. Este afastamento e aproximação sucessivos fazem com que haja aquilo que se chama a frequência, fazem com que haja aquilo que se chama a vibração. E a vibração de todas as partículas do universo dá-se de tal maneira que há um equilíbrio, constante equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, quando a expansão se sobrepõe à agregação, os corpos tendem a dispersar-se. E isto é o que se passa quando os físicos olham para o universo e veem que as galáxias se afastam umas das outras. Portanto, esse afastamento é porque a expansão se sobrepõe à agregação. A dispersão sobrepõe-se à agregação. Só há duas forças. Mas essas forças não são materiais, não são físicas. São potenciais. São caminhos para o futuro. Se não entendermos isto, se não entendermos as forças como campos, como coisas que estão fora do domínio físico, mas que precedem o domínio físico, são como que campos que conduzem a matéria para determinados caminhos. Portanto, se nós entendermos este conceito, que é um conceito um bocado abstrato e difícil, mas este conceito é o conceito que corresponde ao conceito de futuro. O futuro indica caminhos, mas o presente segue esses caminhos. E é no presente que o movimento se dá. No passado também já não há movimento.
à consolidação. Então, por isso é que, quando se explica os dois fatores, nós não podemos prescindir de falar em termos de passado, presente e futuro, como etapas que contêm a ideia de tempo, mas que na realidade não precisam de tempo para serem explicadas. Por outras palavras, se nós tivermos, por exemplo, um vórtice, quando há uma tempestade, quando há um movimento de nuvens em funil, nós temos, mais uma vez, uma evidência de um desequilíbrio. Um desequilíbrio em que as partículas vão se movendo de uma forma que não é equilibrada, não corresponde a órbitas. Um funil, o que é? Um funil, no fim de contas, é um decrescimento da órbita. A órbita de uma partícula, relativamente ao eixo, vai diminuindo de raio e forma um vórtice. Isto é um vórtice de atração. Se for um vórtice de dispersão, será ao contrário, será um aumento da órbita. Bom, isto para dizer que nós basta-nos olhar para as coisas, basta-nos olhar para o que nos rodeia, seja a água do mar, seja os astros, seja uma planta a crescer, seja o que for, nós encontramos sempre imagens que nos elucidam quanto à existência de duas forças que são forças ocultas. São forças ocultas. Porque a ideia de força é a ideia de uma coisa oculta. A ideia de força, o próprio conceito da física não implica uma coisa material. A força não é uma coisa material, a força é uma coisa imaterial que conduz as coisas materiais. E, portanto, se não entendermos esta dissociação, esta diferença entre o material e o imaterial, não conseguimos entender como é que funciona o universo. E esse é um dos problemas da física. A física, por exemplo, Newton enunciou aquelas regras da atração universal, e muito bem, as formas são corretíssimas, só que ele partiu do princípio de que existia uma coisa chamada inércia. Inércia, como propriedade geral da matéria, que faz com que as coisas não mudem de rumo e não mudem de velocidade. Os corpos materiais. Ora, este conceito de inércia é um conceito vazio, é um conceito que não explica nada. Se nós pensarmos que em vez de inércia temos uma dispersão, uma expansão, então temos uma força contrária à vibração. Então temos duas forças, sentido contrário. E com essas duas forças de sentido contrário, nós conseguimos construir fórmulas em que chegamos a valores que estão patentes em toda a ciência. Por exemplo, aquilo que se chama a constante de Fibonacci, que significa que todo e qualquer movimento da matéria se rege por uma conjugação, e dessa conjugação nasce uma fórmula, que é a fórmula da constante de Fibonacci. Essa constante pode ser encontrada com um sistema de equações que traduz isso mesmo que eu estou a dizer. Ou seja, duas forças contrárias e duas forças inversas e complementares que, traduzidas em linguagem matemática, dão origem à constante de Fibonacci. Portanto, nós temos muitas evidências, quer matemáticas, quer visuais. Se nós puxarmos para o nosso raciocínio e se nós não nos ficarmos pela matéria, por razões materiais, nós encontramos muitas coisas que justificam a existência de dois fatores primordiais. Toda a existência é feita pelo encontro, pela conjugação de dois fatores primordiais. Eu agora, para não me estender muito sobre esta questão, que é uma questão um bocado é muito importante, mas é uma questão que é difícil de explicar, porque é difícil de entender o imaterial. As pessoas estão habituadas a pensar só no material, não estão habituadas a pensar no imaterial. E na realidade existe o material e o imaterial, e só assim se explicam a existência das coisas, a maneira como as coisas funcionam. O próprio movimento, o movimento da matéria é digamos que, uma ilusão, porque é uma recolocação dos corpos materiais numa posição de equilíbrio. Bom, mas agora partindo para, como eu estava a dizer, para outro assunto, que é o assunto do homem.
como é que o corpo humano e como é que o homem funciona no meio, neste contexto de um mundo que é conduzido por duas forças contrárias e complementares, nós verificamos que no homem também existem ocultas. Também existem forças ocultas, como em tudo. Simplesmente, a diferença é que se nós tivermos um corpo como a Terra, por exemplo, como um planeta, ou como uma estrela, ou como uma pedra, seja qual for a dimensão, ou como uma molécula, nós temos apenas um foco, um ponto a partir do qual há uma força dispersiva, que é centrífuga, e uma força atrativa, que é centrípeta. Portanto, há uma força que é dirigida para o centro, que é um ponto do espaço, que é um foco, e há uma força que é dirigida para fora. No caso do homem, nós temos uma particularidade. Eu diria que não é só do homem, mas é de uma maneira geral dos seres vivos. Embora haja diferenças entre o homem e os restantes seres vivos. É que nós temos dois focos. Nós temos um foco, que é aquele foco geral, que se fosse só aquele foco, se nós não tivéssemos o outro, provavelmente seríamos objetos redondos, como é a Terra. Seríamos objetos redondos, como são os corpos imateriais, ou não vivos, não é imateriais, não vivos. Os corpos inertes, nós teríamos uma forma redonda, mas nós não temos. Nós temos uma capacidade de dissociar os focos. Temos um foco que é involuntário, que é inconsciente, que é aquele que é responsável por todos os movimentos autónomos do nosso corpo, que é aquele que faz com que haja um equilíbrio na respiração, na circulação, em todos os movimentos de todas as partes do nosso corpo. E reparem que, quando eu falo em circulação ou respiração, eu estou a falar em diferentes densidades. Na realidade, o sangue é um líquido e o resto do corpo é maioritariamente sólido. O sangue circula porque há uma diferença de densidades. Assim como o ar circula dos pulmões e vai até às células, porque há diferenças de densidades. Ou seja, por outras palavras, existe uma força que impele todas as coisas materiais a terem um movimento relativo. E esse movimento relativo está feito de tal maneira, está tão perfeito, que faz com que todo o nosso corpo possa ser alimentado por essa via. É alimentado de oxigênio e é alimentado através de substâncias nutritivas. E é equilibrado por químicos. Químicos que são produzidos pelo nosso corpo através do sistema autónomo. Nós temos, inclusivamente, um sistema imunitário que nos defende, que nos envolve e que nos defende, e que permite que o nosso corpo possa sobreviver a ataques exteriores. Só que depois nós temos um outro foco, que é o foco do consciente, do voluntário. Portanto, ao contrário do primeiro, o primeiro era inconsciente e este é consciente. Nós temos a capacidade de, através da nossa consciência, subir ou descer. E subindo ou descendo, se subirmos a consciência, nós alargamos, nós por um lado deixamos que o foco que conduz os movimentos involuntários atue perfeitamente ao subirmos a consciência. E por outro lado, nós conseguimos ter uma noção muito superior. Porque nós, ao subirmos a consciência, nós estamos a ver, é como se, em termos metafóricos, é como se estivéssemos a ver tudo de cima, em vez de ver tudo aqui na base. A nossa base, o nosso foco autónomo funciona ao nível do coração. Funciona ao nível do coração. Nós podemos dizer que, como nós somos um volume, as coisas todas funcionam em volume neste universo físico. Então, nós temos um eixo vertical ou longitudinal que vai ao longo da coluna.
temos um eixo, temos dois eixos horizontais que fazem um plano, que é o plano que passa no coração e passa nos braços. Esse plano é o plano que reparem que conduz a maior parte das coisas. As coisas importantes, a circulação sanguínea parte do coração, ao nível do coração. E a função respiratória tem os seus órgãos principais nos pulmões, que estão ao nível, precisamente do mesmo nível. Ou seja, há um plano no qual todos o funcionamento autónomo, os movimentos autónomos são regulados. Quando nós colocamos o outro foco, que é o nosso foco consciente, ao serviço dessa autonomia, nós estamos a praticar um erro. Nós não podemos colocá-lo assim dessa maneira. O que nós conseguimos é, ao subir a consciência, ao subir o foco da consciência, ao subir o foco do racional, nós conseguimos não só aliviar as funções daquele foco do automático, como conseguimos também ascender a uma posição de maior compreensão. No fundo, não há tempo agora para aqui, numa conferência destas, explicar tudo, mas existe uma demonstração matemática, física, geométrica, porque o mundo, todo o universo, é uma expressão geométrica, que pode ser traduzida numa expressão matemática, ou melhor dizendo, numérica. Agora, não há tempo para explicar isso, mas na realidade o que se passa quando se sobe a consciência é que se consegue alcançar estádios de mais saúde e de maior longevidade, porque se consegue alargar a área das imunidades, do sistema imunitário, porque exatamente a subida do segundo foco faz com que haja uma espécie de um cone que alarga a sua base ao nível do coração. Quer dizer, o coração tem a sua base de funcionamento, mas a base de funcionamento pode ser alargada se subirmos o outro foco. O outro foco faz uma função de vértice superior de um cone. Então, quando nós subimos a consciência, quando nós entendemos as coisas de uma forma mais profunda, e agora talvez seja importante dizer que ao nível do coração está o presente, porque todos os movimentos que se estão a dar são todos no presente. Não há movimentos no futuro, nem há movimentos no passado. Só há movimentos no presente. No futuro, os movimentos só têm caminhos. No passado, os movimentos já existiram. Só há movimentos no presente. Só há movimentos ao nível no corpo humano, ao nível do coração. Ao nível, tanto desse plano, que, como sabemos, nós crescemos, nós não temos sempre o coração à mesma altura do nosso corpo, mas temos o coração sempre, em termos relativos, numa posição igual, ou seja, uma posição semelhante. Então, o que acontece é que esse foco do consciente, faz-nos subir essa consciência. E sabemos também, e isso é fácil de demonstrar, que quando se sobe o consciente, deixa de haver uma visão do passado. A visão do passado é sempre uma visão negativa. É o medo, é a raiva, são os inimigos, é a rejeição de coisas que se passaram, que foram dores que nós sofremos. Portanto, nós, quando nos focamos no futuro, estamos a subir a consciência. E o futuro, neste plano que eu estava a dizer, neste eixo vertical, onde o coração ocupa o centro, para cima do coração estão aquilo que nos esotéricos se diz dos chakras. Na realidade, os chakras correspondem a posições bem determinadas no eixo vertical. Há 3 chakras para cima do chakra cardíaco e há 3 chakras para baixo do chakra cardíaco. Os 3 chakras para baixo são aqueles que regulam o corpo consolidado, passado. Os 3 chakras para cima são aqueles que regulam o futuro. O laríngeo,
o chakra da pineal, o terceiro olho e o coronário. Portanto, nós, quando subimos o foco, eu falei numa dissociação de focos, se nós tivermos um foco sempre no coração, e o segundo foco pode subir ou descer, quando nós subimos o foco, aquele foco consciente, aquele foco da consciência, nós podemos subir para a zona laríngea, ou podemos subir para a zona pineal, ou podemos até subir mais. O único problema é que se nós subirmos para a zona do chakra coronário, nós temos que ter atenção que nós estamos ligados à Terra e pertencemos a um corpo físico. Portanto, não podemos desligar-nos. Mas basta subir ao chakra pineal, ao plano do chakra pineal, para conseguirmos uma visão muito superior. Conseguimos ver as coisas muito melhor. Conseguimos ter capacidades extrasensoriais. Conseguimos sair do mundo dos dois fatores. Acima do chakra pineal, nós saímos do mundo dos dois fatores. E saindo do mundo dos dois fatores, nós saímos do tempo. Nós libertamos-nos do tempo. Por isso é que o livro, que agora foi recém-publicado, se chama O Homem da Quinta Dimensão. O Homem da Quinta Dimensão significa pura e simplesmente isto, que há 4 dimensões, que são as 3 dimensões do espaço, do volume, mais uma que é do tempo, que se centram ao nível do coração, e há uma 5ª dimensão dos chakras superiores, que nos leva àquilo que alguns designam pela área espiritual, a zona espiritual. E essa zona espiritual, se for cultivada e se for aumentada, essa zona espiritual leva-nos a ter tudo aquilo que está associado ao bem-estar. Eu digo bem-estar em vez de dizer saúde e longevidade, ao bem-estar. E o bem-estar está ligado à generosidade, à bondade, ao altruísmo. Está ligado a tudo o que é positivo. E tudo o que está para baixo do chakra do coração está ligado a tudo o que é negativo. Ou seja, as raivas, os ódios, os pensamentos, as dores, a recordação negativa, as saudades, tudo está no passado. E tudo o que é do futuro, que nós não sabemos o que é, mas sabemos que há um caminho, nós conseguimos, por essa via, obter melhores proventos a nível da nossa saúde. E também transmitimos aos outros, porque todo o mundo se comunica, tudo está junto, tudo está ligado. Não há nada que esteja desligado do restante. Quando há bocado eu falei a propósito dos dois fatores e de um corpo que as partículas são puxadas para fora e para dentro, a imagem melhor que eu encontrei foi a imagem do enxame de abelhas. O enxame de abelhas, se a gente olhar para o enxame de abelhas, no seu ninho, as abelhas concentram-se no meio. Há muitas no meio. Depois à volta, começa a haver poucas. Algumas voam a uma certa distância, mas há sempre uma densidade maior no centro e uma densidade menor nos contornos. E isto é o que se passa exatamente com a Terra, com o Sol, com os astros, com tudo. Nós também somos feitos de moléculas, somos feitos de partículas, e essas partículas também se movem como as abelhas. Só que há várias escalas. Há uma escala em que a abelha funciona como um enxame, só olhamos para o enxame, não queremos saber da abelha individualmente, mas há outro universo de uma menor escala, em que cada abelha é um universo. Quer dizer, isto está tão bem feito que tudo funciona em escalas, em fractais. Tudo o que funciona no pequeno funciona no grande, e tudo o que funciona no grande funciona no pequeno. No caso do homem e dos animais, dos seres vivos, existe uma particularidade que é a tal dissociação focal. Em vez de haver só um foco, que é aquilo que acontece na natureza não consciente, tudo o que acontece aqui, na natureza em que há um consciente, há um ego, há um individual.
e há dois focos. Tem que haver dois focos para que haja uma dissociação. O caminho do homem, agora um pouco para finalizar e para ficar aqui à espera de que haja alguma pergunta que seja interessante, o caminho do homem será o caminho de ascender. Não estou a ver outro caminho que não seja o de ascender, porque o homem tem que ter uma função, tem que ter uma missão nesta vida. E a missão é ascender. Ascender significa desligar-se de tudo que é negativo e ligar-se a tudo que é positivo. Isto significa, por outras palavras, embora seja difícil de entender, ligar-se mais ao futuro e ligar-se menos ao passado. Porque nós, quando, por exemplo, na sociedade, nós preferimos deitar o outro abaixo, em vez de nós próprios construirmos o nosso futuro, nós estamos a ligar-nos ao passado. Nós estamos a ligar-nos a quem não tem a capacidade de subir. Quer dizer, nós, quando não temos capacidade de subir, deitamos o outro abaixo, que é a maneira de ficarmos mais altos. Mas quando temos a capacidade de subir, nós não precisamos deitar ninguém abaixo. Nós subimos por nós e mais ainda, até desejamos que os outros também subam. Isto é a posição correta e é a posição que vai acontecer necessariamente. É a viragem. É um novo paradigma que está a nascer e vai progredir, de certeza absoluta, porque eu agora, não, como disse, não posso explicar isto, nem é o sítio oportuno ou adequado para explicar, mas matematicamente, geometricamente, isto está demonstrado que é assim. Este é o caminho do futuro. Vera, não sei se ainda se posso dizer mais alguma coisa ou se espero que haja alguma pergunta. Se há alguma pergunta já aí ou não há? Tito, de momento não temos questões, mas fazemos então aqui uma pequena pausa e se quiser deixo-o concluir. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer, porque eu tenho aqui algumas perguntas para si que fui anotando. Está bem. Então faça as perguntas que é melhor, se calhar. E talvez seja melhor para complementar aquilo que eu disse. Perfeito, então. Esta pequena pausa é para agradecer a sua presença aqui, esta partilha maravilhosa destes conhecimentos fantásticos, Tito. A todos vocês que nos acompanham, recordo que Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como missão partilhar por cada vez mais pessoas em todo o planeta este tipo de conhecimentos que promovem, como o Tito tão bem estava a dizer e tão bem se enquadra neste projeto, Mindal Televisão, uma nova consciência para a humanidade. O que quer que isso signifique, que na verdade acreditamos que é uma consciência renovada com mais saúde, mais bem-estar, mais conexão entre o ser humano, os animais, o universo, a natureza, enfim. Portanto, se nos apoia, não se esqueça de que tem formas de o fazer, é colocando gosto neste vídeo, fazendo comentários positivos sobre ele, seja agora aqui no nosso chat ou então depois quando o vir mais tarde, ou também partilhá-lo nas suas redes sociais. É muito importante para nós este vosso apoio. Tito, está preparadíssimo para as perguntas, imagino? Estou. Sim. Todos vocês que queiram também colocar as vossas questões, não se esqueçam do procedimento. Primeiro escrevam uma palavra pergunta em maiúsculas, logo de seguida pedimos que faça ou coloque a sua questão e depois coloque ainda o país de onde nos vê. Sem mais demoras, então vamos já às minhas questões, que são muitas na verdade, mas se ninguém fizer, eu aproveito para colocar as minhas, Tito. Eu fiquei com uma curiosidade sobre o que estava a dizer. O Tito, na sua investigação, estudou a reencarnação ou acredita na reencarnação? Eu acredito, não porque, digamos que a pesquisa que eu faço é uma pesquisa que não tem a parte material dos laboratórios. Não é uma pesquisa como a ciência a faz, é uma pesquisa dentro de mim. É uma pesquisa no meu interior. Agora, eu tenho a certeza e tenho isso, digamos, demonstrado, que existe, que cada ser humano e até cada ser vivo tem uma missão e tem uma razão de ser. E não há razão nenhuma para que não haja
uma missão associada a cada ser individualmente considerado. E não é possível imaginar um mundo, em que não haja uma missão a cumprir. Quer dizer, para que é que nós existimos? Para que é que nós viemos ao mundo? Como é que nós... E se nós falamos em todo um universo físico e em todo um universo que certamente é muito maior, que é um universo não físico, então nós estamos a admitir desde logo que existe uma continuidade, porque aquela velha discussão do mundo que é infinito ou do mundo que é finito, eu penso que está muito facilmente resolvida na minha cabeça. É que é finito e infinito, simultaneamente. Porque é a única maneira de o entender. É finito no que respeita a uma determinada localização e é infinito no que respeita a várias localizações ou inúmeras localizações. No fundo, há uma imagem que eu agora também não tive tempo de desenvolver, mas é uma imagem que nos serve, talvez, para percebermos melhor o que é o universo. O universo é como uma panela de pressão. É como uma panela de pressão, em que dentro da panela de pressão, e aqui, no caso do universo, não há o dentro nem há o fora, tudo está dentro. Tudo está dentro. Só que, como numa panela de pressão, o que acontece? À medida que se dá energia, que é fornecida energia, que é o calor, há, digamos que, um movimento interno de moléculas em que as coisas borbulham, fervem lá dentro. Isso dá cozedura. E há uma libertação de matéria através da válvula que as panelas de pressão têm, que é a válvula de escape. No universo é a mesma coisa, só que, em vez de ser uma panela com contornos metálicos, como é a panela de pressão, aqui existe uma coisa que é infinita, mas que é como se estivéssemos dentro de uma panela de pressão. Ou seja, nós temos bolhas que acabam, que começam e que acabam. O próprio sistema solar ou a nossa galáxia começa e acaba. Mas o mundo em geral, o universo em geral, não começa nem acaba. Ou seja, não sei se me estou a conseguir explicar, mas na realidade, quando nós falamos, por exemplo, em buracos negros, o buraco negro está associado, se pensarmos nos dois fatores, um buraco negro o que é? É uma ausência de expansão, é uma ausência de dispersão. O que é um buraco negro? É um local, é um ponto em que só há agregação, já não há expansão. Os dois fatores estão reduzidos a um, porque eles são contraditórios, são complementares, são inversos. Quando um cresce, o outro cresce. Então, por exemplo, aqui o buraco negro no universo, é a válvula de escape. Mas a válvula de escape para onde? Está tudo dentro. Quer dizer, não é um escape para sair do universo. Não se sai do universo. Tudo está cá dentro. E tudo está em todas as dimensões. Portanto, nós temos que ter, forçosamente, um corpo material e uma alma. Chamemos alma, é a palavra que se utiliza, o espírito. Essa é a palavra que se utiliza, mas não pode deixar de haver uma coisa imaterial que não se chama Vera Cristina, nem se chama Tito Soares, que não tem nome, porque os nomes funcionam no ego e funcionam só no material. Os nomes não funcionam fora do ego, como o tempo também não funciona fora do ego, fora do material. Portanto, isto para dizer, a responder à sua questão, acredito sim, acredito que isto não tem fim, mas que, no entanto, nós temos uma ideia, que é uma ideia repetida na nossa cabeça, que é a ideia de manter a nossa identidade física. Nós continuamos a existir, mas a nossa identidade física tem um fim. Não sei se me fiz entender. Perfeitamente dito.
Sim, no entanto, isso levanta outra questão, que eu não sei se foi isso que o Tito quis dizer, que é, ou seja, se nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós Sim, devemos sim estar enraizados, certo? Ou seja, sim, os chakras inferiores também são importantes. Não claro. tem só aquela conotação negativa que o Tito estava a referir. Também tem a Não, positiva. não, Vera, é assim, a minha ideia não é que seja, eu, não, eu talvez me tenha explicado mal. Eu não quero dizer que é negativa, porque há duas coisas, por outras palavras, em vez de falar dos dois fatores, em vez de falar de futuro e passado. Uma coisa é a estrutura, outra coisa é a forma. O passado é a forma. O passado consolidado faz a nossa forma, as nossas formas, os nossos músculos, os nossos ossos, a nossa substância é do passado. É o passado consolidado que se vai modificando com sucessivos presentes e com recolocações de algumas partes. Mas essa forma é extremamente importante porque essa forma é o suporte. É o suporte. Agora, o que eu quis dizer não é isso. O que eu quis dizer é a posição mental. Eu não me quis referir à falta de importância do passado. O passado é extremamente importante, mas nós, quando temos um problema de uma depressão, geralmente ela está associada a uma obcecação, perdão, com alguma coisa do passado que nos aflige. Nós temos que nos libertar quando estamos com um problema mental, quando estamos com um problema psicológico, chamemos assim. Nós temos que nos libertar de um trauma passado. Mas isto é ao nível psicológico, é ao nível mental. Não é ao nível do corpo. O corpo é importante e há que preservá-lo o mais possível. Eu não consigo dizer de outra maneira, mas é preciso distinguir entre nós não podemos ficar agarrados. Por exemplo, eu vim de uma terra, gostei muito dessa terra e fico agarrado àquela terra e fico sempre centrado naquele pensamento, naquela saudade. Isto é negativo. Porque o positivo é ter uma nova etapa, encarar uma nova etapa, encarar uma nova janela, abrir a janela e ver a luz. Quer dizer, mas isto não significa que o passado não seja importante, porque foi do passado que eu me fiz, a minha forma se fez. Eu não sei se agora estou a explicar melhor. Se calhar também não, mas... Oh, Tito, há sempre a possibilidade de tenha sido eu a interpretar mal. Mas sim, Como? agora que há sempre a possibilidade de seja eu, que tenha sido eu a interpretar mal. Não, Mas, não. mas sim, agora eu compreendi, pelo menos. Compreendi e não tinha percebido o que o Tito acabou de explicar anteriormente. O corpo como forma é do passado. E ele é importante. Que nós não podemos projetar o passado para o futuro. Nós temos que encarar o passado no seu devido lugar. O passado está no seu lugar. Passou. Não podemos projetá-lo para o futuro para querer uma repetição. Porque nós temos que estar abertos à novidade. Ao aparecimento de alguma coisa nova. E quando nós estamos abertos ao futuro, nós estamos abertos a prolongar o futuro, a aumentar o futuro, como é que eu hei de dizer? A prolongar a nossa existência saudável. Nós estivermos agarrados ao passado, a querer que ele se repita, nós estamos a não dar campo para um futuro diferente. O futuro é sempre diferente. Nunca é igual ao passado. Mas as pessoas às vezes agarram-se. E tanto assim é que há, como sabemos, há muitas doenças que são evidências disso. Por exemplo, porquê que as pessoas, quando atingem certas idades, às vezes, e ficam doentes com doenças de Alzheimer, etc., porquê que se recordam das coisas passadas e não se recordam das coisas mais próximas?
Porque se lembram mais do passado, não se lembram de mais coisas. Precisamente porque estão doentes. Porque se recordassem das coisas mais próximas, estariam mais saudáveis. Porque o estar saudável, o estar a viver o futuro, a crença no futuro, é meio caminho andado para viver o futuro. Se não houver crença no futuro, desiste. A pessoa desiste. Eu não sei se agora estou a saber explicar melhor. Provavelmente estarei a tentar explicar melhor. Estava perfeito, Tito, está perfeito. Então, e o Tito falava-nos durante a sua apresentação em subir a consciência, em colocar o foco no coração para permitir uma conexão mais forte, enfim. Ou seja, a questão é, como é que nós fazemos para subir, como o Tito estava a explicar, mantendo o foco, mantendo o foco no chakra do coração e fazendo-o subir. Como é que nós conseguimos fazer isso? Eu sei. Embora isto seja difícil de... Não é dito, nem é transmitido, nem é uma bengala, nem é possível de aplicar através de um aplicativo. Isto é interno, um processo interno. Mas o processo interno passa por duas coisas essenciais. Uma é a crença. A crença é uma coisa fundamental. Porque a crença não é a mesma coisa que o querer, o ter vontade de. A pessoa pode ter vontade de, mas se não acreditar, não vai conseguir ir ao lado nenhum. Portanto, a crença no futuro, a crença numa coisa melhor. Por outro lado, o subir a consciência significa ter a capacidade de meditar, mas não é uma meditação, como é que é dizer, não é uma meditação instrumental, não é uma meditação porque vou às tantas horas fazer meditação. É uma meditação que nasce do nosso próprio interior. É uma capacidade de abstrair. Se nós conseguirmos abstrair do material, do concreto, ainda que seja por períodos, porque nós temos que descansar e estamos enraizados. Nós não podemos desenraizar. Mas nós temos que despegar de vez em quando. Se nós não nos despegarmos, quanto mais nós nos despegarmos, ou quanto mais conseguirmos despegar, mais conseguimos estar num estado de subida de consciência. Portanto, despegar, despiro sensorial, como eu costumo dizer, despiro sensorial. Isto é, tirar os sentidos, de uma certa forma, como que abstrair, como que adormecer. O próprio dormir é uma fase necessária ao homem, porque é ao dormir que nós nos despimos do sensorial. Repare que nós dormimos e fechamos os olhos. E nós dormimos e deixamos de ouvir. Ouvimos mal, ou não ouvimos nada. Então, quer dizer que nós, ao dormir, estamos numa fase que é necessária, que é uma fase em que despimos o sensorial, em que entramos em abstração, em que entramos em meditação. Chamemos meditação, é uma palavra. É difícil arranjar palavras para as coisas. Mas meditação, o dormir é uma meditação. É necessário dormir. Dormir apagando. Apagar. E então, por outro lado, é uma crença. Essa coisa de colocar a mente no futuro é uma crença. Porque há muitas maneiras de colocar. As pessoas dizem assim, porque é um bocado primário ir para o lado religioso ou ir para o lado... Não é nem deixa de ser. Quer dizer, as pessoas conseguem os efeitos através dessas crenças. Simplesmente a pessoa, quando já está num estado de entendimento superior, já não consegue acreditar naquilo. Já acredita noutra coisa, na coisa de outra maneira. Já está numa crença colocada num momento superior, numa altura, nível superior.
Portanto, os níveis, nós vamos subindo de nível. Mas isto é um processo interno. Isto só pode ser assim. Há um coach ou um mentor que nos diz assim, faça assim, pensa assado. Mas quem pensa somos nós. Não é ele. Está a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, é muito difícil explicar, dizer assim, faça isto, faça aquilo, agora coma um ovo, agora coma não sei o quê. Não, não é assim que funciona. Funciona por um processo interno dentro de nós. Um processo de crença. Verdade, Tito, já tinha chegado a essa fantástica conclusão. Tem que ser uma experiência vivida. O tempo passa muito rápido. Chegamos ao final, Tito. Gratidão mais uma vez a si, a todos os que nos acompanharam. Antes então de nos despedirmos, eu passo-lhe a palavra para que também se despeça. Ok. Pronto, muito obrigado mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui, falar consigo e estar aqui neste projeto maravilhoso que a Mindália TV tem vindo a desenvolver. Eu aprecio, de facto, muito e agradeço muito, como disse, porque a minha intenção é sempre partilhar. E quando ao princípio falei nos cursos, que nós estamos a montar nos cursos, os cursos ensinam-se exatamente a ajudar a subir a consciência da humanidade. Portanto, mas não somos sozinhos, nem temos o ego tão inflamado que nos permita dizer que somos nós. Não interessa quem é, interessa que todos participamos de uma forma muito genuína. E nesse sentido, estou muito agradecido por estar aqui. Também quero agradecer a quem esteve aqui a ouvir-nos e a quem esteve a ver-nos e agradecer sinceramente, porque esta matéria não é uma matéria muito fácil. Eu, ao princípio, até a explicar os dois fatores, tive alguma dificuldade, porque não é muito fácil explicar, porque os conhecimentos já estão muito avolumados, mas é muito difícil transmiti-los de uma maneira simples. Inclusivamente a ideia do tempo, porque nós estamos sempre a falar no passado, no presente, no futuro, e na realidade, quando subimos à quinta dimensão, nós não temos tempo. Não há tempo. Bom, mas isto é só para despedir e para dizer muito obrigado e para dizer que estarei sempre disponível. Eu e o João, com certeza, qualquer coisa que se proporcione. Obrigado. Gratidão, Tito. Com certeza, essa questão do tempo dava aqui um mote para uma próxima participação sua e quem sabe do João a acompanhar. Seria fantástico ter-vos aqui a falar sobre este tema do tempo e desenvolver aqui um pouquinho e fazer-nos tentar-nos fazer perceber a vossa visão e as vossas maravilhosas descobertas e partilhá-las com o mundo inteiro. Se vocês assim o desejarem, em breve faremos isso. No entanto, e porque o tempo passa, embora o tempo não exista, ele passa para nós aqui nestas conferências e nestas entrevistas. Ainda assim despedimos da minha parte, dizer-vos que é importante para nós que subscrevam o nosso canal, é uma das formas que tem de nos apoiar. Da minha parte, então, despeço-me e até à próxima conexão. Obrigado, Fernando. Obrigado. Eu acho que já estamos sem emissão, não é?